O que acontece antes mesmo de você saber que está grávida? Existe um momento invisível, silencioso, onde tudo começa, um instante que ninguém vê, ninguém sente com clareza, mas que muda absolutamente tudo. Dentro do seu corpo, longe de qualquer olhar, uma transformação profunda já está em curso. E não é algo que acontece de repente. É um processo preciso, quase coreografado, que marca o verdadeiro início de uma nova vida. Este é o momento em que um pequeno conjunto de células, que até pouco tempo atrás sequer existia, encontra seu lugar no mundo. Literalmente, ele chega ao útero e se fixa ali, em um processo chamado implantação. É discreto, quase imperceptível, mas é aqui que tudo começa de verdade. E mesmo que você ainda não saiba, mesmo que nenhum teste tenha confirmado, o seu corpo já começou a mudar. A partir desse instante, uma jornada completamente nova se inicia dentro de você. Uma jornada que muitos descrevem como biológica, mas que também carrega algo difícil de explicar, algo quase espiritual. Como se em silêncio seu corpo entendesse exatamente o que fazer, mesmo antes da sua mente acompanhar. Mas aqui está o ponto mais curioso de todos. Enquanto essa nova vida começa a se desenvolver, os sinais ainda são sutis, confusos até. Pequenas mudanças que podem passar despercebidas ou serem interpretadas de outra forma. E é justamente isso que torna esse momento tão intrigante, porque enquanto um novo capítulo está sendo escrito dentro de você, do lado de fora tudo ainda parece normal. Ou será que não? Tudo começa de forma quase imperceptível, mas incrivelmente precisa. Após a fecundação, aquele pequeno conjunto de células continua sua jornada até encontrar o lugar onde tudo realmente vai acontecer. E este é o momento-chave da semana 4, a implantação. O que antes era apenas um agrupamento microscópico agora encontra o útero e não apenas passa por ele, ele se fixa, se conecta, como se estivesse pela primeira vez criando raízes. Esse processo é essencial, porque sem ele a gravidez simplesmente não evolui. E aqui acontece uma das primeiras grandes transformações dessa história. Até então estamos falando de algo chamado blastocisto, um estágio inicial ainda muito simples, mas cheio de potencial. Só que a partir da implantação, esse blastocisto começa a mudar e se transforma oficialmente em um embrião. E isso muda tudo, porque agora não estamos mais falando apenas de células se dividindo, estamos falando do início da formação de um ser humano. É nesse momento que o corpo começa a estruturar as bases do que no futuro serão órgãos, sistemas e funções vitais. Tudo ainda em estágio inicial, claro, mas já seguindo uma ordem extremamente organizada. E enquanto isso acontece, duas estruturas fundamentais começam a se formar. A primeira delas é o saco amniótico, uma espécie de bolha protetora ao redor do embrião. Dentro dele existe um líquido que envolve completamente esse pequeno início de vida, criando um ambiente seguro e estável. Esse líquido protege contra impactos, ajuda a manter a temperatura adequada e permite que o desenvolvimento aconteça de forma livre e natural. É como se fosse o primeiro lar desse bebê. Ao mesmo tempo, uma outra estrutura começa a surgir, o saco vitelino. Pense em um ovo. A gema, aquela parte amarela, é responsável por nutrir o embrião nos estágios iniciais da vida. No corpo humano, o saco vitelino cumpre exatamente esse papel. Ele é a primeira fonte de nutrição do embrião, antes mesmo da placenta estar completamente formada. É ele que fornece os nutrientes necessários para sustentar esse início de desenvolvimento. E o mais impressionante é que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Enquanto o embrião se forma, ele já está sendo protegido, nutrido e preparado para as próximas etapas. Cada estrutura surge no momento exato, cumprindo uma função específica, como se tudo já estivesse planejado desde o início. E de certa forma está, porque o corpo segue um roteiro biológico extremamente preciso.
uma linha do tempo invisível onde cada etapa depende da anterior para continuar avançando. Mas aqui está o detalhe mais curioso: tudo isso ainda acontece em silêncio, sem grandes sinais, sem mudanças evidentes do lado de fora. Por dentro, uma vida está começando a se organizar de forma complexa e perfeita. Por fora, talvez você ainda nem saiba, e é exatamente isso que torna esse momento tão fascinante. Enquanto tudo isso está acontecendo dentro de você, do lado de fora, os sinais ainda são quase um sussurro, mas eles existem e começam principalmente por algo que o seu corpo passa a produzir, o hormônio HCG. Esse é o hormônio da gravidez, aquele que mais pra frente vai aparecer nos testes e confirmar tudo. Mas nesse estágio inicial, ele ainda está em níveis muito baixos, tão baixos que muitas vezes nem os testes conseguem detectar. Ou seja, seu corpo já sabe, mas você ainda não tem certeza. E é aí que começam os primeiros sinais e também as primeiras dúvidas. Um dos mais comuns é o chamado sangramento de implantação. Ele é diferente da menstruação, mas pode confundir facilmente. Geralmente é leve, em pequena quantidade, com uma coloração mais escura, às vezes puxando para o marrom, não tem o mesmo fluxo nem a mesma duração. Mas na prática, muitas mulheres olham e pensam que a menstruação desceu e seguem a vida normalmente. Junto com isso podem surgir cólicas leves, nada intenso, algo mais sutil, como um desconforto passageiro parecido com aquele início de ciclo. E é exatamente essa semelhança que cria o maior conflito desse momento. Porque tudo parece familiar, mas ao mesmo tempo um pouco diferente. E é aí que entra a dúvida: será que está tudo bem comigo? Essa pergunta aparece, mesmo que não seja dita em voz alta, porque o corpo está mudando, mas ainda não existe uma confirmação clara do que está acontecendo. E essa mistura de sinais gera insegurança. Você sente algo, mas não consegue explicar exatamente o que é, e isso é mais comum do que parece. Na verdade, essa fase é marcada justamente por essa confusão. Muitas mulheres só percebem que estavam grávidas depois de olhar para trás e conectar esses primeiros sinais. E quando entendem, tudo faz sentido. Mas até lá, o caminho é cheio de incertezas. E não para por aí, porque além das mudanças físicas, começa também um outro desafio: a avalanche de informações, principalmente quando o assunto é alimentação. De repente você escuta de tudo: o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que faz mal. E no meio de tantas opiniões, muitas vezes contraditórias, surge mais uma dúvida: o que eu realmente devo fazer? Para piorar, o próprio corpo pode começar a reagir de formas inesperadas. Náuseas leves, mudanças no apetite, uma certa aversão a alguns alimentos. Coisas simples do dia a dia podem começar a parecer diferentes, e isso pode gerar frustração, porque nem sempre é fácil manter uma alimentação perfeita quando seu próprio corpo parece não colaborar. Mas aqui entra um ponto importante e tranquilizador: você não precisa acertar tudo de uma vez. O mais importante nesse momento é o básico bem feito. Iniciar o acompanhamento pré-natal, buscar uma alimentação equilibrada com alimentos nutritivos e entender que esse é um processo, não é sobre perfeição, é sobre cuidado. Sobre ouvir o seu corpo, respeitar seus limites e dar pequenos passos na direção certa, porque no fim das contas, tudo isso faz parte da mesma jornada. Uma jornada que começa silenciosa, confusa, cheia de dúvidas, mas que aos poucos vai se revelando. E aquilo que antes parecia só um conjunto de sinais desconexos começa a ganhar sentido, porque mesmo sem perceber completamente, seu corpo já está fazendo exatamente o que precisa ser feito. E então, algo começa a mudar, mesmo antes de você perceber completamente, porque a partir desse momento, não se trata apenas do que está acontecendo dentro do seu corpo, mas do significado disso tudo. A gravidez não começa quando você vê, ela começa quando a vida encontra espaço dentro de você, e isso por si só já transforma tudo.
É como se silenciosamente uma nova fase estivesse sendo iniciada, uma jornada que é biológica, sim, mas que também carrega algo mais profundo, algo que muitas mulheres descrevem como uma conexão difícil de explicar, quase sagrada, porque não é só sobre gerar vida, é sobre se tornar o ambiente onde essa vida cresce. E aos poucos, essa consciência começa a aparecer nas pequenas coisas, talvez na vontade de cuidar mais de si mesma, talvez no impulso de registrar esse momento, acompanhar as mudanças do corpo, observar detalhes que antes passariam despercebidos, ou até mesmo em decisões simples como iniciar uma suplementação, prestar mais atenção na alimentação, escolher com mais intenção aquilo que você consome. E é aqui que entra um ponto poderoso, uma escolha, uma afirmação. Eu escolho alimentos nutritivos. Simples, mas cheia de significado, porque não é só sobre comida, é sobre cuidado, sobre consciência, sobre entender que cada pequena decisão agora tem um impacto maior. E não precisa ser perfeito, não precisa ser imediato, mas precisa ser verdadeiro. Cuidar de você nesse momento é também cuidar de quem está começando a existir. E talvez essa seja a maior virada dessa história, perceber que mesmo sem ver, mesmo sem sentir de forma clara, algo extraordinário já está acontecendo. Você já está criando vida, mesmo que ainda não veja, e de alguma forma, lá no silêncio do seu corpo, essa nova vida já está conectada a você, esperando, crescendo, se formando, e talvez tudo o que ela precise agora é exatamente isso, que você esteja presente,